O Senhor é muito claro para nós. O que Ele revela para mim e para você, eis o que eu dou para vocês. O que vence o mundo é a sua fé. É a fé que exatamente nos anima. Eu vejo tantas pessoas que já passaram pelos ministérios, tantas pessoas que já passaram aí por pastorais, já trabalharam tanto, e às vezes se revolta com alguma coisa, né? E não querem mais saber da igreja. Deixam de viver essa fé, essa festividade. Esquece dos maiores dos mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, mas é claro que nós somos limitados. Deus respeita esse limite. Mas o Senhor nos propõe algo muito maior. Como se dizem, talvez você vive um pouco do deserto na sua vida. Já viu aquela pessoa que sai de determinado lugar, vai para outro, nunca se encontra, ou até muda de religião. Muda e não sabe o porquê. Fala que não se encontrou. A grande realidade é que ela não se encontrou. Ela não viveu. Ela não viveu o propósito que aquele movimento, aquela pastoral propôs para eles. Porque eu estava pensando, meditando lá em casa, será que existem pessoas más? Pessoas ruins? Talvez você fale, sim, existe. Tem pessoas, Alan, que realmente só fazem o mal. E eu perguntei junto ao Senhor, e falou, sim, existe. Mas o maior propósito de tudo, existe exatamente pessoas machucadas. Por isso que fazem o mal. Por isso que se fecha. As pessoas se machucam. Quando você se machuca, você que não quer mostrar essa ferida. Essa ferida faz com que você defende exatamente esse lugar. Você não quer que ninguém chegue nessa ferida. Você não quer mostrar essa ferida. É como um filho que cai, se machuca, caiu de uma bicicleta e machucou o braço ou machucou a perna e acha que o pai ou a mãe vai bater nele, vai bater nela. Porque tem medo do pai, tem medo da mãe. E ela se fecha, ela defende exatamente o quê? Ao local daquela ferida, não quer mostrar a ferida. E você vê que a pessoa automaticamente, tudo que for falar daquele lugar, se for no braço, se falar do braço, você vê que o braço não está esticando mais, aquela ferida vai se, cada vez mais você escondendo e não cuidando dela. O que acontece? Essa ferida pode virar uma coisa pior. Pode virar um mal lá na frente, muito pior do que aquela batida. É assim que, infelizmente, nós fazemos com os nossos corações, com nossas feridas, principalmente com nossos pecados. Por isso que a igreja é muito clara em relação de nós confessarmos os nossos pecados. Talvez você fale, para que eu vou diante de um homem, diante de um sacerdote,
confessar os meus erros, confessar os meus pecados. Ele é pecador igual a mim. Às vezes passa isso nas nossas cabeças, passa isso em nossos corações, em nosso subconsciente. Mas foi dada uma ordem para a igreja. Foi dada uma ordem para aquela profissão, não falo em profissão desse dogma, dessa intimidade que o Senhor quer conosco. Ele quer que nós falemos para Ele aonde está o nosso erro, onde está o nosso pecado. E vem exatamente esse sacerdote, que não é mais a pessoa dele, como eu digo, é um sacramento. Como eu digo para você, o sacramento que é voltado sempre para duas pessoas, é você e mais o sacerdote e mais o Senhor. O Senhor sempre estará ali, presença viva do Senhor. Uma vez escutei isso de um sacerdote por daqui de Três Rios. Ele disse o seguinte: se você diz que ama a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, vá confessar. Confesse seus pecados. Por quê? O que é o pecado? E ele deu um exemplo muito claro. Ele colocou a mão, ele trouxe junto à assembleia, dentro de um pó de café. Estava ali aquele pó de café usado. E ele colocou a mão ali naquela bacia. E ele colocou a mão, o que vai acontecer? O que aconteceu naquele momento? A mão dele ficou toda preta, suja. É assim o pecado. O pecado nos torna sujos. E cada vez mais que eu vou colocando a mão um exemplo lá igual colocou nessa bacia cheia de pó de café que ficou preta a mão dele, mas eu vou me sujar. É como você se jogar no mar de lama. Quando você é criança, quando chovia, é tão gostoso você ir lá brincar nesse par de lama, não é isso? Mar de lama. Você fica sujo e você tem que tomar banho. E quando você confessa os pecados, é esse momento que o Senhor lava a sua alma. Porque você está assumindo aquilo que você fez. Dentro da sua casa, fora da sua casa, no seu trabalho, enfim. Automaticamente você está sendo limpo. Ao mesmo tempo, é um grande mistério, que você é santo quando você confessa, porque você está deixando essa sujeira. Mas eu volto um pouquinho mais sobre essa ferida. É assim que você esconde. Quanto mais você esconde essa ferida, esse pecado, você não está se limpando por inteiro. Você está deixando uma coisa a ser lavada. Quando você não confessa esse pecado. Daí você fala, por que você está dizendo isso? É o Senhor que está dizendo para nós que quando você vive, não sabe viver exatamente um carnaval em Deus, no Senhor, você se suja. Você é alegre por um determinado tempo, mas você não é feliz. Você não é feliz. A felicidade vem de Deus. A felicidade vem daquele que realmente que nos deu a felicidade, que é a vida eterna. A felicidade vem para mim, para você, lutarmos por ela. Vivemos intensamente esse momento. É como você, eu não sei se você faz alguma atividade física,
Tem muitas pessoas que buscam a saúde, mas outras buscam o corpo perfeito. Há uma grande diferença, não é? E muitas das vezes, você buscando a saúde, você está dentro do seu limite buscando o quê? Algo para sustentar a si próprio. Quando você busca o corpo perfeito, você não está deixando de viver, colocar aquilo que é o de melhor, que é você. É claro que dentro disso daí, claro, cada um tem o seu limite. O Senhor respeita isso. Mas, cuidado. Não confunda as coisas. O que Jesus fala para nós? Eu quero misericórdia. E às vezes você sacrifica por coisas desnecessárias. Mas quando você vive intensamente uma espiritualidade, como você tem que viver, você vai perceber que isso tudo passa. Por isso você tem que buscar saúde. Buscar exatamente o necessário. É claro que a beleza atrai tanto que pode também te enganar. Lembre-se que amanhã, eu, você, todos nós passaremos por uma idade avançada. Ou não, né? Não sabemos o dia de amanhã, por isso nós confiamos no Senhor. E quem exatamente busca a vontade do Senhor, entenderá, compreenderá a misericórdia que vive em ti. Engraçado que quando você percebe que tem uma doença, você quer fazer de tudo para combater exatamente a doença. Quando tem um câncer, você luta. Aí você diz, muitas pessoas dizem, né? Todos nós sabemos que iremos morrer. Todos nós sabemos que iremos ali um dia. Ah, meu irmão, minha irmã. Mas se você não estiver preparado, você vai levar outras pessoas também a morrerem antes de chegar à morte. É verdade. Quantas pessoas que infelizmente, não entenderam o sentido da natureza da vida. Claro que, como falei no início, não sei se você lembra, se você está vivendo dos 30 aos 40 anos, você está vivendo intensamente essa idade e tem que viver. Talvez lá na frente, com 40, 50, 60 anos, talvez pessoas de 60 anos sejam mais fortes do que muitas pessoas de 30 ou de 40. Não estou falando nem pela experiência, mas sim pela vivência no Senhor. Ou talvez essa pessoa de 60 anos, 50 anos, esteja muito frágil, devido ao quê? Como falei, de uma ferida que essa pessoa teve até hoje e sempre escondeu essa ferida. Por isso que talvez as pessoas não sejam curadas. O que nós falamos? Nós falamos não, que Jesus fala, que Ele não é o médico dos médicos. Você acredita nisso? Ele sendo o médico dos médicos, se você não falar para o seu médico aonde está a ferida, aonde está, como aconteceu essa ferida, como está a intensidade dessa dor, como ele poderá exatamente curar você? Como ele poderá medicar você? Como?
É aí, meu irmão, é aí, minha irmã, que o Senhor quer que você abra. É por isso que nós temos que nos confessar e não temer. E não temer a reação da medicação. Porque a reação da medicação, quando você faz confessa os seus pecados, é clara. Você está perdoada. Você está perdoado. E quão grande é a misericórdia de Deus quando você abre seu coração. Não é assim com seu filho, com sua filha? Eu vou pegar do outro exemplo. O que você, quando o seu filho, você sabe que o seu filho fez algo errado. Você sabe que sua filha fez algo errado. O que você quer escutar do seu filho e da sua filha? Qual o maior prazer de você escutar do seu filho e da sua filha? Papai, mamãe, aconteceu isso, por isso eu fiz tal coisa errada. Não é tão bom? Não é tão bom você escutar isso de seu filho? É a mesma coisa o Senhor. É a mesma coisa Jesus quer que nós falemos. Ele sabe de tudo, isso é claro. Ele sabe de todas as situações que eu estou passando, que você está passando. E aí, meu irmão, minha irmã, nesse momento que você esteja preparando a sua vida para uma determinada alegria, onde muitas pessoas colocam máscaras. Essa é a grande realidade do carnaval. Onde pessoas colocam máscaras para que viverem uma fantasia. Por isso que nós temos fantasias de super-heróis. Você tem a fantasia daquele personagem que tanto você gosta, porque para você vivenciar aquele momento. Mas quando você deixa essas máscaras caírem, essas fantasias saírem, você vai ver e ficar de frente com aquele que sempre fez por tudo por nós. Foi assim com Pedro. Quando Pedro estava exatamente o quê? No barco, ele com vergonha, vindo Jesus ao encontro, ele com vergonha mergulhou no mar. E Jesus chamou Pedro. É assim, meu irmão, minha irmã, não adianta nós escondermos por 3, 4 dias. Por isso eu estou falando para você, vive a intensidade da felicidade e não de ser alegre por um determinado tempo. Não estou falando para que você não possa brincar, não, pelo contrário. Mas saiba como brincar, como fazer. E por isso Deus, o Senhor, está mostrando essa realidade, essa grande realidade de amor que Ele é, dessa preparação para a maior festa, que não é o carnaval, e sim a ressurreição, a Páscoa, que nós somos preparados. Para que você viva intensamente esses 40 dias, quando você receber lá na quarta-feira de cinzas, o que? O Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho.